Bom dia. Olha eu aqui outra vez. Como pode melhorar? Vocês estão me ouvindo? Tá bom o áudio? Estão me vendo bem? Que bom, como pode melhorar? Amores, então hoje na nossa live a gente vai falar sobre um tema que é uma lei universal, né, que chama peça e receberás. Edson, bom dia! Como pode melhorar? Retornamos com as lives. Já dei uma, vamos dizer assim, ajeitada nas coisas aqui. Bom dia, Débora! Como pode melhorar? Então, hoje a nossa live, ela é um tema, né, que eu escolhi para poder trazer para vocês um pouco dessa ferramenta, dessa lei universal, contar um pouco da minha história. Algumas pessoas acompanhou, algumas pessoas já até sabem, é, né, da trajetória, mas para a gente perceber que essa lei ela é real, ela é verdadeira, né? Peça e receberás. Essa é uma lei universal, é uma lei que serve para todos nós. É, mas eu também percebo que eu recebo muitas perguntas, né? Eu estou fazendo, estou usando a ferramenta, não está funcionando, a coisa não acontece, ou né, acontece devagar, acontece pingado. Eu confesso para vocês que alguns anos atrás, né, até mais ou menos uns 3 anos atrás, é, eu sempre tive comigo de o que eu pedia eu recebia, né? Porém, naquela época, como eu tinha muito ponto de vista fixo, muita crença, muito bloqueio, muito trauma, né? Vamos dizer, coisas que aconteceram na minha vida e ficaram marcas, né? Então, eu criava muito no desespero, né? Eu criava, assim, nos 45 do segundo tempo, né? É, sem facilidade nenhuma, na luta, no esforço, no sofrimento, né? Depois de muito choro, depois de muita frustração. Então era uma criação, vamos dizer, difícil, complicada, né? E é claro que quando a criação ela acontecia, né, que eu recebia o pedido, eu sempre tinha a gratidão, sempre tive isso. Mas eu não percebia que eu tinha pontos de vistas, que eu tinha crenças, que eu tinha ali em mim, na minha mente inconsciente, bloqueios que não me permitia criar as coisas com facilidade num fluxo é, maior, né? Então era sempre pingado, né? Era sempre assim, vamos dizer, o mínimo do mínimo. E também como eu acho que pela forma que eu conduzia também os meus pedidos, também demorava mais, né? Por quê? Porque normalmente a gente pede em que momentos? Quando a gente está em desespero, quando a gente está lá naquele ponto de, né? Então é aquele clamor sofrido, com dor, sabe? No, né? Jogando a toalha, sabe? Né? Então aquele Deus, você não vai olhar para mim, né? Então eu percebia que meus pedidos eram muito nesse espaço, né?
E era muito engraçado porque eu sempre falava uma coisa, né? Que eu sofria, né? Acontecia tudo aquela, vamos dizer, aquela bagunça, aquela desordem, mas não o caos do caos, quando eu falei na semana passada, que é o que foi para criar isso aqui. Era um caos diferente, era um caos na dor, era um caos no sofrimento, era um caos até, vamos dizer assim, na culpa, na vergonha, naquele lugar de impotência. Então, o que que eu percebi, né, hoje, depois de tudo isso? O quanto a minha mente tinha como referência que para eu criar algo na minha vida, eu precisava sofrer, né? Eu precisava lutar, eu precisava provar que eu guerreava e no final eu vencia a luta, né? Então eu sempre falava assim, eu sempre recebo aquilo que eu peço. Mas naquela época era mediante a muito sofrimento. Bom dia, Lid. Então era muito sofrimento, era mediante a muito sofrimento, era muito custoso, sabe? E chegou um ponto, sim, da minha vida, um ponto de ruptura, que foi em 2018, em que eu falei o seguinte: desculpa, gente. Eu não escolho mais sofrer. Eu não escolho mais viver dessa forma. Não é possível que a vida seja só isso. Não é possível que a vida seja só a luta. Não é possível que a vida seja só matar um leão por dia. Eu não consegui atualizar o que eu escolhia, que era meu sonho. E o meu grande sonho sempre foi isso aqui, né? Então eu passei 10 anos tentando, né? Fazendo e tentando. Mas eu descobri que eu só consegui atualizar a partir do momento que eu entendi que eu só ia atualizar quando eu conseguisse ser eu. Ser eu com toda a minha potência, com toda a minha grandeza, com todo o ser infinito que eu sou. Então, mas isso levou-se um tempo, né, para chegar nisso, para eu entender aonde que estava meus bloqueios, né, onde estava ali, que lugares em mim eu não me permitia ser eu não permitia acessar toda a potência que eu tinha, né? E aí muitas pessoas já sabem, né, que em 2019 eu atualizei a minha sala de atendimento. Eu saí, né, do mundo corporativo, né, do meu emprego fixo, né, registrado, porque eu tinha muito ponto de vista sobre isso. Eu comecei numa época em que a terapia holística eram poucas pessoas que sobreviviam, então naquela época eu atendia só nos meus horários vagos, e que eram bem poucos, que eu trabalhava pra caramba e não tinha dinheiro nunca. Então passava realmente uns perrengues. E aí, quando eu falei, não importa como vai ser, mas eu vou atualizar. Porque escolha é isso, gente. É quando fala assim, não importa o que se requer, eu vou fazer aquilo que eu escolho. E foi aí que eu comecei a realmente a criar a realidade que eu escolhia, né? A realidade que eu desejava. Eu ser realmente a contribuição que eu vim para ser nesse mundo. E aí em 2019, então, eu abri minha sala de atendimento. A princípio era isso, atender pessoas, né, com as terapias holísticas. Mas aí eu fiz a classe de barras em fevereiro, né? Eu já vinha numa mudança muito grande. Quando
quando eu escolhi fazer medicina tradicional chinesa. Ali a minha mudança começou a partir dali, que foi em fevereiro de 2018. Mas aí quando eu fiz a classe de barras, em fevereiro de 2019, que foi, escolhi para fazer a classe porque eu queria mais uma técnica para atender pessoas, eu nem sabia o que era barragem de axis, eu nunca nem tinha recebido uma sessão. Mas ali naquela classe, quando eu recebi 2 sessões, parece que eu me encontrei. Assim, parece que eu comecei a acessar tudo aquilo que era verdadeiro para mim. E a coisa mudou assim, da água para o vinho. E quando foi em julho de 2019, eu já estava dando meu primeiro curso de radiestesia radiônica, que era uma técnica que eu trabalhava há 10 anos e que as pessoas vinham me pedindo para dar esse curso, e até que eu escolhi, né, realmente montei, né, esse curso, criei, porque ele é um curso criado por mim, vocês não vão encontrar esse curso em lugar nenhum do jeito que é o meu, porque ele realmente ele tem toda a minha experiência ali, então eu montei de acordo com o que funcionava para mim, né, com as práticas, com uma forma bem facilitada de entendimento e de prática, e que você consegue colocar esse curso na sua vida, seja você terapeuta ou não, né? E você consegue trabalhar com ela de uma forma muito simples. E aí em julho eu resolvi fazer o fundamento. Quando eu fiz o fundamento de Axis em julho, que eu fiz com a Vivian Bragança, na minha classe estava a Kelly Moraes, a Paulinha Sanches. Ali eu escolhi ser facilitadora de barras de Axis. E aí fiz mais as 2 classes, minha segunda classe foi com a Kelly Moraes, depois eu fiz a terceira com o Rafael. E quando eu percebi em novembro de 2019, eu já estava facilitando classes, eu já estava dando curso de radiestesia e criado a minha própria mesa radiônica, que é um curso fantástico, que é a mesa radiônica Cristais Harmônicos. Então percebe a diferença de como até a facilidade de criar e a rapidez de criar, como tudo mudou? Mudou por quê? Porque eu comecei a utilizar ferramentas que começou a desprogramar, né, todas as programações que eu tinha recebido na minha vida e que não permitia eu ser eu criar e eu ir além. E eu fui aprendendo, né, com as ferramentas a fazer perguntas. Bom dia, Mari, bom dia, Vera. A fazer perguntas ao universo, né? A realmente fazer o pedido para o universo, a sair da lamúria, da reclamação e do desespero e do sofrimento para realmente pedir. Percebe? E aí em 2019, no final de 2019, eu já estava facilitando classes, eu já tinha mudado para uma sala bem maior, né? E ali eu já estava dando os cursos e atendendo e tudo mais. Quando chegou no final de 2019, eu comecei a fazer um pedido. Na verdade foram 2. O pedido era atualizar o Instituto Carina Gomes como um instituto mesmo, né? E também a minha casa, né? A minha casa dos meus sonhos. Só que quando chegou no final de 2019, que eu utilizando as ferramentas e na pergunta, o meu corpo me trouxe o perceber de que primeiro era o instituto, depois a minha casa. Então, então bora lá, né? O que se requer para criar isso. Quando chegou em janeiro de 2020, eu fiz a pergunta, corpo, verdade, agora que é para atualizar o instituto? E ele falou que sim. Só que aí eu peguei e falei pro corpo, então você atualiza, traz, porque eu tava numa correria louca e eu não ia conseguir correr atrás disso. E aí, em janeiro mesmo de 2020, eu saí na janela da minha sala, quando eu olho na frente, uma casa enorme, uma placa lá, aluga-se. E aí eu peguei, na hora eu quero ver esse lugar, no outro dia eu já fui ver. Em uma semana eu tinha já alugado, eu já estava com a chave, já estava mudando, e aí atualizou o Instituto Carina Gomes.
É isso, sobre isso que eu estou falando, porque assim, todas as vezes que eu ia atualizar alguma coisa, né, quando eu ia mudar de casa, tudo era um parto. Minha documentação não aprovava, precisava de fiador, precisava pedir para as pessoas, era um caos, assim, a coisa batia na trave e ficava às vezes 20 dias, 30 dias, às vezes eu vencia os meus prazos e eu não conseguia atualizar, e o negócio eu falava assim, e eu falava, por que que para mim tudo tem que ser tão difícil? Naquela época. E a partir do momento que eu comecei a fazer toda essa mudança na minha vida, eu realmente escolhi que tudo viesse na minha vida com facilidade, alegria e glória. Eu não vou falar para vocês que não tem problema, eu não vou falar para vocês que não acontecem questões, que para mim não é problema, mas são questões, são situações de vida. Sim, mas hoje é muito diferente, porque tudo acontece, mas como eu tenho as ferramentas, eu sempre estou na pergunta, eu sempre estou abrindo espaço para receber o que quer que seja, para transformar aquilo. Então, é uma coisa que mudou demais para mim nesse quesito. Então, as coisas começaram a acontecer realmente numa rapidez tremenda, numa facilidade e assim, naquela coisa assim, de realmente de gratidão, assim, da sensação mesmo desse receber. E aí atualizei o instituto e nas perguntas para o meu corpo, eu perguntei para o meu corpo o seguinte, se era hora de atualizar minha casa. E aí o meu corpo, quando eu fazia as perguntas, o meu corpo falava que era mais para frente, e quando chegou em março, de março para abril, a gente entrou na pandemia, né? E aí, o que que aconteceu? Né, eu tinha acabado de abrir um instituto, os meus clientes, eles eram 99% presencial. Bom dia, Helena! E aí, fechou tudo, e eu falei, e agora, o que se requer aqui? Quais são as possibilidades disponíveis para mim que eu não estou percebendo? Então, eu percebi que requeria energia minha para criar uma nova forma de trabalho, que era o online. Eu atendia muito pouco online, era uma ou outra leitura de tarô, né? Então, eu não tinha esse engajamento online. E aí, eu acabei, nas perguntas, vendo possibilidades, descobrindo possibilidades, e eu comecei realmente a transformar essa coisa, né? Mudar. Porque os meus clientes, eles tinham uma certa resistência ao atendimento online, porque eles todos vinham presencial, eles gostavam de vir aqui, o povo deita na maca e não quer ir embora, como pode melhorar, né? Então, os cursos também eram presenciais, eu também não tinha essa modalidade online. Então eu me dediquei, né, energeticamente na pergunta e tudo mais para criar então uma nova forma de trabalho. E eu criei. Hoje eu falo até que assim, 60% dos meus atendimentos são online. Os cursos também. Então, foi uma coisa que trouxe aí também uma diferença, né, muito grande, uma transformação na minha vida. E quando chegou, e aí me permitiu também criar muito mais, né? Vir mais aqui para a internet, fazer lives. Eu não fazia live até então. Eu malemar gravava uns videozinhos, né? Meu canal do YouTube começou a crescer, então a coisa começou realmente a mudar de figura através das perguntas, através das ferramentas e da minha escolha, né, de criar isso aqui. Quando chegou em novembro, né, de 2020, eu fiz metade de outubro para novembro. Eu fiz a segunda edição do workshop do dinheiro, do workshop Eu Sou o Dinheiro, né? E esse workshop eu fiz. O tema era fraturando a escassez, se tornando dinheiro. E esse workshop eu fiz ele presencial e online, então teve pessoas presencial e teve online, e foi muito bom.
nesse workshop, tem pessoas que estão aqui que vão lembrar disso, que participaram do workshop. Eu falei que o meu pedido ali, naquele workshop, era minha casa com piscina. Eu falei que eu escolhia atualizar isso, né? Então eu falei assim, cada um escolhe alguma coisa, né? Cada um se coloca de verdade no seu pedido e escolhe. E a minha escolha foi essa, né? Porque eu tinha uma vontade de ter um desejo, né? De atualizar certas coisas. Só que é muito engraçado, porque assim, no workshop eu falei isso, realmente eu estava trabalhando isso, e esse workshop eu falava o tempo todo. O slogan desse workshop, vamos dizer, o mantra desse workshop foi: eu peço e eu recebo. Eu peço e eu recebo. Eu peço e eu recebo. Então foi trabalhado muito isso. E quando eu estou fazendo um workshop, pessoas, não se enganem, pessoas lindas do meu coração, quando eu estou trabalhando as ferramentas com vocês, eu estou trabalhando em mim também. Quantas consciências eu tive ali, quantas quebras de barreiras, de limitações, de inconsciência eu tive ali, naquele momento. Então, sempre quando eu falo, que a nossa transformação, ela nunca é só pra gente. A gente tem uma ilusão de que as coisas elas são separadas e que a gente está separado das pessoas e das coisas do planeta, mas as atualizações, né, quando a gente muda a nossa vida, a gente muda uma realidade não só para a gente, mas para o planeta. Porque quando eu mudo, essa é a contribuição que eu sou para o planeta. Então, quando eu faço as escolhas de fazer os workshops, sejam pagos ou gratuitos, assim como eu acabei de fazer uma essa semana do presente das mulheres, é porque eu realmente acredito que se eu escolho mudar a minha realidade, eu mudar a minha vida, eu trabalhar em mim, tudo aquilo que eu expando de consciência, isso vai se reverberar para o planeta. Isso vai criar mais para mim e para o planeta. Entende? Então nunca é só para mim. Então eu escolhi ser a onda. Eu escolhi ser, a partir de mim, a inspiração, a consciência que chega em outras consciências. E que as pessoas vão perceber que é possível para todo mundo, foi possível para mim. Então é possível para vocês, é possível para todos nós. Essa é a questão. A maioria das pessoas, que tem muitas pessoas aqui que me conhecem, sabe de onde eu vim, sabe de onde eu saí. Então sabe que quando você escolhe, realmente é possível. Eu não estou contando teorias, eu não estou contando história, eu estou contando o que aconteceu comigo. As mudanças que eu realmente atualizei na minha vida. E quando chegou nesse workshop, né, que era esse mantra, eu peço, eu recebo, eu peço, eu recebo, eu trabalhei muito isso com todo mundo. E teve um monte de gente que atualizou um monte de coisa também. É imediato, gente? Nem sempre. Mas de novembro para 27 de fevereiro, é bem pouco tempo, né? É bem rápido. E o que aconteceu? Quando chegou em dezembro, eu comecei nessa coisa de escolho minha casa de novo, escolho minha casa, né? Eu comecei a olhar a casa, olhava, perguntava corpo não. E eu falando que eu escolho minha casa com piscina, nananã. Quando chegou bem no finalzinho do ano, né? Quase para Natal, assim, eu perguntei pro meu corpo se ele escolhia atualizar agora a casa com piscina. Meu corpo falou que não. Bom dia, Mi, tudo bem? Amore. E meu corpo falou que não.
né? Meu marido riu da minha cara, um monte de gente riu da minha cara, mas eu entendia, né? E eu perguntei pro meu corpo, você não escolhe ou não é agora, né? Aí o meu corpo falou, não é agora. Aí eu desisti, parei de olhar a casa, mas de vez em quando eu ainda dava uma sapiada, porque eu ficava naquela ainda, né? Mas eu percebi que não era a hora. E passou Natal, Ano Novo, dezembro, voltei em janeiro. Em janeiro ainda eu ainda perguntava, o meu corpo ainda falava que não, ainda que não. Quando chegou, acho que foi no final de janeiro, aos últimos, última semana de janeiro, é, aconteceu uma situação lá com o imóvel do Instituto, e aí eu entrei na pergunta, né, de verdade, de mudar o Instituto. E entrei na pergunta e comecei na pergunta para ver o que criava mais, olhava um lugar, olhava outro, e meu corpo não expandia, não ia, né, e eu não estava entendendo muito bem como que seria isso, né? Mas vendo e olhando tudo e tal. Chegou uma hora que eu fiz muita contragosto, eu fiz uma pergunta pro meu corpo, porque assim, eu tinha um ponto de vista muito interessante, né, Bianca? De ter o instituto e a minha casa no mesmo lugar. Muitas vezes pessoas já tinham me sugerido isso, eu falava, não, morar e trabalhar e não sei o que no mesmo lugar, não sei, eu acho que não, e nananã, mas eu tinha realmente fixado, né, definido que isso não seria contribuição, que isso não seria bom, que isso não seria legal. Mas aí começou a acontecer algumas situações que me levou para a pergunta: corpo, verdade, é contribuição eu ter a minha casa e o instituto no mesmo lugar? E o meu corpo falou sim. Quando o meu corpo falou sim, eu fiquei até branca. Eu gelei assim. Porque eu tinha um ponto de vista fixo que não era legal, que, sabe, eu tinha uma resistência com relação a isso. E aí, mas eu continuei nas perguntas, né? Fazendo, isso vai criar mais para daqui 5, 10, 15, 20 anos? Isso vai criar mais para mim, para o planeta? Isso vai criar mais para mim, para minha família? Né? Se eu escolher isso, vai criar mais? Se eu não escolher, né? Eu fui fazendo as perguntas. E aí começou a acontecer coisas muito engraçadas, porque assim, o universo ele vai te trazendo, né? Vamos dizer, sinais, né, consciências. Começou a acontecer coisas que eu ia para o instituto, atendia um presencial, o resto era tudo online, aí eu voltava para minha casa, atendia o resto online em casa, aí às vezes, aí no outro dia eu só tinha online, eu nem ia para o instituto. Começou a acontecer coisas assim. E aí eu fui percebendo que assim, realmente não estava tendo mais sentido eu ter que me deslocar para um lugar e tal, e se eu fosse tudo no mesmo lugar, ia criar mais facilidade e não sei o que, né? E aí começou a acontecer isso e eu comecei a me irritar, né? Eu falava assim, como pode melhorar, né? Porque assim, começou a me irritar por quê? Porque tava vindo para mim uma confirmação de que era isso que ia criar mais, né? Para eu escolher. E aí o que aconteceu? Aí eu comecei a falar assim, ok, universo, eu já entendi, corpinho eu já entendi. E aí eu comecei então a procurar a casa, né, que seria então do que seria a minha casa, né, e também o instituto. Então um lugar onde eu conseguiria fazer as duas coisas, mas que eu queria fazer totalmente separado para uma coisa não influenciar na outra. E aí eu perguntei pro meu corpo falou que sim, que ia criar isso. E eu comecei a ver casas. E a princípio eu não estava vendo casa com piscina, porque na verdade assim, eu até tinha esquecido dessa coisa, né, da piscina. E aí comecei a ver casa, vi uma, vi outra, e batia na trave, acontecia alguma coisa, e não era aquilo, e não sei o que, né, nananã. Quando apareceu a primeira casa com piscina, foi o que me deu aquele estalo, sabe, assim,
nossa, verdade, o meu sonho, uma casa com piscina. E se eu conseguisse, então, juntar tudo, né? A minha casa com piscina, dos meus sonhos, o instituto do jeito que eu escolho e tudo mais, né? Mas essa casa tinha um problema, ela já estava num processo de venda, e aí também tinha alguns problemas lá. Tinha a piscina, mas a piscina estava com problema. E aí perguntando pro meu corpo, né, falou não, essa não. Continuei procurando, meu prazo acabando, porque eu tinha que sair das duas casas no dia 2 de março. Então, meu tempo, mas eu estava muito tranquila, eu não estava desesperada. Eu realmente estava assim, o universo, o que se requer para que isso apareça na minha vida, o que se requer. Aí apareceu uma segunda casa, uma casa muito legal com piscina, né? E aí nas perguntas, corpo, verdade, é isso? É isso mesmo? Corpo, sim, sim. Mas a casa estava com um monte de problemas, eu ia ter com um problema enorme ali. E aí a mulher desistiu e ela falou que ela ia vender, que ela ia mexer e que não ia vender, e que não ia, porque era herança e não sei o que. Aí ficou assim. Continuei na busca. Num momento de estalo assim, eu entrei num lugar para procurar que uma pessoa falou para mim e eu falei, ah, não sei e tal, mas aí eu entrei, vi algumas casas ali. E das casas que eu vi, eu perguntando pro corpo qual que ele queria conhecer, qual que ele queria ver e tal, de todas que eu tinha visto, o meu corpo tinha escolhido uma. Isso numa quinta-feira, uma semana antes, mais ou menos. Uns 15 dias antes, mais ou menos. E aí, como eu tava nessa, ia, batia na trave, ia, batia na trave, ia, batia na trave, ia, batia na trave, eu resolvi fazer uma mesa radiônica. Realmente tinha uma energia ali por trás. E aí limpei isso na quinta-feira e marquei a visita para esta casa na segunda-feira seguinte, né? Quando eu cheguei na casa, né, que é essa casa que eu tô, como pode melhorar. Quando eu cheguei nessa casa, eu realmente falei assim, é aqui, é isso, é esse lugar. O corretor era um Teta Healer, como pode melhorar? E ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você trabalha com terapias, com barras, não sei o que, eu sou Teta Healer, não sei o que, e aí, que legal, e não sei o que. Quando a gente estava exatamente nesta sala aqui, ele falou assim, essa casa já é sua, essa já está manifestada, porque é a forma que o Teta Healer fala, né? Eu falei assim, eu aceito e eu recebo, gratidão. Quando eu saí da porta, que eu fui pro fundo para ver a piscina, tinha um louva-a-Deus parado assim num muro desse tamanho verde. Eu olhei, eu arrepiei na hora, só que ninguém entendeu muita coisa, porque o povo não entende muito essas coisas, né? Que tava comigo ali. E eu falei assim, um louva-a-Deus, que lindo, gratidão, como pode melhorar o universo? Eu falei, porque para mim era um sinal, né? Tudo era um sinal de que era isso. E aí eu fui olhando a casa, cada lugar, tudo. E é muito engraçado, porque foi tão rápido assim, que depois, nos próximos dias, eu não lembrava tudo que tinha na casa, porque eu fiquei muito assim, na energia, né? Naquele mesmo dia, eu mandei a proposta, eles falaram que era de 3 a 5 dias para aprovar. Se tivesse alguma coisa com relação a crédito, ainda ia ter que fazer algumas coisas e tal. Eu mandei, a proposta era 2 horas da tarde. Quando era, acho que 20 minutos depois, eu recebi falando que a minha proposta tinha sido aceita, para eu dar continuidade com a documentação. E aí eu comecei a dar continuidade com a documentação. Escaneia e não sei o que, e manda tudo online, né? E faz não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo no meu nome. Tudo no meu nome. De 3 a 5 dias para aprovar.
Quando foi 6 horas da tarde, estava aprovado. Estava aprovado. Eu fiquei numa euforia tão grande que eu pulava assim na minha antiga casa. Aí eu falava assim, amor, você tá feliz? Ele falava assim, eu tô, mas eu não fico assim igual você. Eu parecia uma tonta. E aí pensa só, né? Isso era dia 20, acho que era, de fevereiro, né? E tudo foi aprovado, sei o que, na quarta foi feita não sei o que, foi feita a vistoria, sei que lá, não sei o que lá, não. Gente, sábado, dia 27 de fevereiro, dia do meu aniversário, eu estava mudando pra cá. Casa e instituto. Casa e instituto. Só que nesta semana, né, que eu comecei a preparar as coisas para mudança, que eu comecei a me organizar, e aí eu comecei, né, a me conectar mais com a casa que eu tinha escolhido, que tinha atualizado, eu comecei a perceber e eu comecei a falar isso para as pessoas, né? Falei para Débora, falei para Bianca, falei para o Fábio. Eu falei assim, tudo o que eu pedi, eu recebi. Tudo o que eu pedi, eu recebi. E agora eu vou contar para vocês como eu pedi. Como eu pedi. Porque assim, na minha antiga casa, era uma casa pequena, né? Então ela tinha só um banheiro, o portão era manual e tal. Então, eu chegava em casa, aí eu tinha que descer do carro para abrir o portão. Aí eu falava assim, universo, eu escolho uma casa com portão eletrônico. Como pode melhorar? O que mais é possível? Gente, era desse jeito. É desse jeito que eu peço. Eu não era assim, eu tenho que sair do carro para abrir esse portão, que droga, que saco, que não sei o quê. Não, não era assim. E quem conviveu comigo sabe que eu peço assim. E que é dessa forma. E assim, era um saco mesmo abrir aquele portão, porque se tivesse chovendo então, mesmo com sombria, você tomava um banho. Como pode melhorar? Mas era desse jeito que eu pedia. Como se, universo, eu escolho uma casa com portão eletrônico, o que se requer para isso? Atualiza o corpo, atualiza. Era assim, o tempo todo assim. A minha casa só tinha um banheiro. Aí, quando batia na trave lá, né, que um queria, outro queria, falava, escolho uma casa com suíte. Eu escolho. Gente, essa casa tem 5 banheiros, como pode melhorar? Como pode melhorar, né? Aqui a última coisa que vai ter é briga por causa de banheiro. Mas era assim que eu pedia. Eu escolho uma casa com uma suíte. Eu escolho uma casa com 3 quartos. Aqui tem 4. Pode melhorar. Então, eu sempre pedia numa energia realmente de pedido e de alegria, sabe? Mesmo que eu não tava ali, aquela realidade que parecia para mim, não era a que eu desejava, mas eu não entrava na lamúria, eu não entrava na reclamação, eu não entrava, sabe, no ranço. O meu pedido era sempre dessa forma. E aí eu também pedi, né? Eu escolho minha casa com piscina, o que mais é possível, como pode melhorar. Muita diversão, muita alegria e glória. E aí eu também pedi, né? Eu falava assim, eu ia lavar louça, né? Eu ia limpar a casa e nessa correria minha louca, eu falava assim, eu escolho a Maria, José, sei lá, qualquer, né? Que seja uma pessoa que vai ser contribuição, que vai me ajudar com a minha casa. Eu pedi assim, eu não era assim, eu tenho que lavar louça, que saco, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que não sei o quê. Não era nessa energia, não era dessa forma. Era realmente fazendo aquilo com presença e com a energia daquilo que eu escolhia ir além. Ir além. Então, nesta semana, né, de quando eu comecei a atualizar tudo, eu fui me deparando que tudo, exatamente tudo que eu fui pedindo ao longo de 2020,
eu atualizei. Atualizou aqui. O instituto no mesmo lugar, mas um lugar que realmente eu percebo que vai criar muito aqui, né? A casa do jeito que eu escolhia. Gente, assim, eu comecei, né, na arrumação, organizando, ela falou assim, gente, essa casa parece que foi feita para mim. Ela parece que foi criada para mim. Tamanha é a contribuição, sabe? Que está sendo para mim. Mesmo eu tendo que fazer uma certa reforma aqui para adaptar a questão do instituto e casa, mas, mas foi com facilidade também, né? Então foi aí, eu mudei para o dia 27 e hoje eu já tô aqui trabalhando no instituto. Então foi tudo acontecendo, né? Com facilidade e alegria. E teve outras coisas também que eu pedi, que eu não tô lembrando agora, que eu falava tudo que eu pedi. Ai, não lembro, porque foi tanta coisa. Mas o que eu posso falar para vocês o que eu pedi, eu recebi, entende? Então, o que a gente pede, a gente recebe. E uma coisa que aconteceu também, que eu acho que junto, né, com o workshop que eu fui trabalhado ali, e claro, e foi contribuição junto com tudo isso, com as minhas escolhas e tudo mais, é que de 26 de dezembro a 15 de janeiro, eu escolhi fazer o desafio de 21 dias de barras de Axis. Foi eu e a Cat que fez, e a gente foi como fala? Fazendo os 21 dias, eu e ela. Né? Ela escolheu também e a gente foi fazendo. E o que acontece, né? Sim, Mari, amor, com certeza, como pode melhorar? A Lidy também falou aqui, né, que ela acompanhou, a Lidy falou que ela acompanhou tudo, realmente ela acompanhou, ela presenciou. A Glaucia tá falando aqui que de 2020 em diante eu fui só contribuição na vida dela, infinitamente. Ela assistiu cada dia aprendendo muito mais comigo. Como pode melhorar a gratidão, amor? A Vera falou aqui, caracas, que sensacional. Foi tudo sensacional, gente. É cada coisa assim que eu fico... nossa, é mágica mesmo, é milagres, sabe? Quando eu falo que nós somos a mágica, nós somos o milagre, nós somos, percebe? E aí, né, eu percebi também que quando eu comecei a fazer os 21 dias, logo depois que acabou, e eu já estava dando a terceira edição do workshop do Eu Sou o Dinheiro, eu tive um sonho à noite que o meu sonho era assim, eu estava no condomínio onde a minha mãe mora, e eu olhava pro prédio, assim, não tinha ninguém no prédio. O prédio tava vazio, assim, como se o prédio tivesse abandonado, sabe? E o prédio, ele balançava, ele ia de um lado pro outro, sabe? Só que eu olhava para aquilo, eu não sentia medo, eu não sentia desespero, eu não sentia nada, assim, sabe? De ruim. E, de repente, aquele prédio desabou. Blá, 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 blá. Desabou. Mas eu não sentia nada, de tipo assim, ai, nossa, será que vai acontecer alguma coisa? Nada, não sentia nada. Tipo assim, é como se pra mim tava super natural acontecer aquilo lá detonar e destruir tudo. E aí eu acordei na pergunta, falei, que sonho interessante, né? Um prédio inteiro caindo. Eu falei assim, nossa, será que eu tô derrubando tanto barreira que eu tô derrubando até prédio? A Débora tá falando aqui que ela também acompanhou tudinho, desde 2018, verdade. A Débora, desde quando a gente se conheceu, ainda tava no buffet ainda, né? Verdade. Mas aí, né, eu tive esse sonho, mas eu não queria significância de nada, e aí fui, né, seguir com o dia.
E aí a gente tava fazendo troca de facelift, eu e a Cat. E na hora que ela começou a aplicar o facelift em mim, que eu tava deitada lá na maca, que ela começou a correr as posições, eu vi assim na minha frente, assim, um monte de muro caindo, destruindo, caindo, destruindo, descaindo. Como eu, assim, eu na hora, assim, eu caí na gargalhada, comecei a rir. E a Cat falou: "Que foi, sua doida, que você tá rindo desse jeito?" Eu falei assim: "Cat, mas eu tô vendo tanto muro cair, eu tô derrubando o prédio, eu tô derrubando o muro, eu tô destruindo muitas barreiras, eu tô quebrando muitas barreiras, desde o workshop de novembro, né?" E aí, o que que acontece, né? Eu percebi que depois disso as coisas começaram a movimentar de uma forma diferente, né? Lembra quando eu falei que eu tinha definições de que ter a casa e o instituto no mesmo lugar, que não ia criar? Percebe? Então, quantas definições a gente faz da gente, quantas definições a gente faz do nosso negócio, das nossas escolhas, de que tem que ser assim ou tem que ser assado, senão não funciona. E quantas definições a gente faz até das pessoas, né, e de situações, e a gente tá ali, na verdade, se prendendo. A gente não tá se permitindo perceber que pode ter algo diferente, que pode ser algo acontecendo. A Glaucia falou assim, até arrepiou. O que as pessoas falam hoje da sua conquista? Muitas pessoas, né, que viram toda essa trajetória, né, elas falam que eu sou inspiração, né, porque elas viram da onde eu saí e para onde eu cheguei, né, assim, eu falo até onde eu cheguei até aqui, porque eu escolhi muito além. Eu falei que em 2021 eu ia estourar no norte. Eu falei, acho que na primeira live desse ano eu falei pra vocês. Eu falei isso. Eu escolho estourar no norte. Eu escolho ir além. A Mari tá falando, né? Desde 2010. Ela viu a Karina louca, vamos dizer, desesperada, pedindo na dor, no sofrimento. Ela conheceu esse lado, entende? Então, assim, as pessoas que conheceram esses dois lados, hoje elas falam assim, que é muito diferente, né? É uma transformação tremenda. E aí pulo do gato, porque assim, quando eu falo que eu transformei a minha vida através das ferramentas e eu escolho levar isso para vocês, para que vocês possam acessar o ser infinito que vocês são, a potência criadora, a grandeza que vocês são, porque é possível para qualquer um, desde que se escolha. Desde que se escolha. Então, esse é o meu convite para você. Escolha criar a sua realidade. Saia desses pontos de vista fixos, desta realidade de pobreza, dor, sofrimento. Realmente perceba onde você está se limitando. O que está aparecendo na sua realidade hoje é criação sua. Esse reconhecimento não é ir para lá pro lado da chibata, não, é para você falar assim, ok, eu tô criando isso aqui, eu tô criando isso aqui, piscininha de cocô, como é que eu faço para sair disso? Que escolha eu posso fazer diferente que eu nunca fiz? Aonde eu tô me fixando? Aonde eu me defini? O que eu estou definindo na minha vida que não está permitindo ir além, que não está permitindo eu ser a mágica? Eu ser a mágica que eu verdadeiramente sou. Isso tudo foi criado no workshop de novembro, né? Porque eu não tinha até então essas coisas, né? Mas eu me joguei tanto nesse workshop que eu realmente coloquei ali, né? Toda a minha energia de criação. E quando eu falo para vocês que vocês podem ir além,
Porque sim, teve momentos que eu chorei nesses últimos 15 dias, né, de transformação. Por quê? É de reconhecer a transformação, a mudança, a gratidão. Porque antigamente eu não tinha crédito na praça, meu nome era sujo, eu precisava das pessoas, era um sofrimento, era um parto, sabe? Eu não tinha, às vezes, assim, quando eu trabalhava no buffet, falava assim, gente, eu não tenho dinheiro para pôr passe no cartão para pegar ônibus. Não tinha dinheiro para comprar ração para os gatos. Entende? E tudo que eu tô falando aqui não é só sobre dinheiro, porque quem me acompanha sabe o que eu tô falando. Porque quando você escolhe mudar a sua realidade financeira, para isso você vai ter que mover todas as peças da sua vida. Você vai ter que mover e remover os pontos de vista fixos, as crenças, os traumas, os sofrimentos, tudo que ficou ali registrado, que você foi registrando na sua vida e que foi criando limitação para você. Então você vai ter que mover partes, remover. Você vai ter que esvaziar sua sacola, sua carriola, sei lá o que, sabe? Para você colocar coisas novas, para você criar o novo. Então você vai ter que mover tudo da sua vida. Quando eu falo dessa abundância, ela não é só financeira, ela é de facilidade, ela é de alegria, ela é de bem-estar. Porque quem me acompanha sabe que eu mudei não só nisso, que eu era uma pessoa que vivia no hospital, eu criava doença para não ter que fazer certas coisas que eu não queria fazer. Então eu vivia doente mesmo. Enxaquecas terríveis, cólica não sei o que, e tudo quanto é nhaca eu criava, dor aqui, dor ali. Então, a gente cria, percebe? E aí eu percebi que se eu crio uma piscininha de cocô, eu posso criar algo grandioso na minha vida. Percebe? Então a coisa ela vai muito além de você só criar uma vida financeira diferente, porque para você chegar a criar essa vida financeira diferente, essa realidade diferente, você vai ter que ser você vai ter que se autoconhecer, você vai ter que se perceber, você vai ter que mexer lá, sabe, no desconforto, você vai ter que receber do desconforto. Quando eu falo a receber do desconforto é encarar aonde eu estou me limitando, encarar aonde eu não estou me permitindo, percebe? E foi isso que eu fiz. E tudo que foi acontecendo na minha vida, eu nunca fui para o apontamento, eu não realizo isso por causa de fulano, ou por causa de ciclano, ou por causa de não sei quem, ou por causa de não sei o que. Não, meu amor. O que eu criei, tudo que está sendo criado é porque eu tenho um ponto de vista que se alinha e concorda com aquilo. O meu ponto de vista cria a minha realidade. Então eu fui sim trabalhando em mim todos os pontos de vista fixos, todas as crenças, todos os lugares em mim onde eu não me permitia ser mais, onde eu não me permitia ser grandiosa, onde eu não me permitia ser eu, onde eu não me permitia reconhecer que eu sou um ser infinito e que um ser infinito ele tem tudo que ele escolhe, desde que ele escolha. E aí é o que é o negócio. Peças e receberás. Peça e receberás. Simples assim. Mas saia dessa mente louca que fica ali olhando para esta realidade que se apresenta agora e não permitindo você a perceber que esta realidade ela pode ser transformada sim, se você escolher. Saia do como isso vai acontecer. Peça e receberás. Você pede e solta. O como, quando isso vai acontecer é papel do universo. Percebe que
o que eu contei para vocês de fevereiro de 2019 para fevereiro de 2021, o quanta coisa eu fui criando. E olha só, eu não tô contando tudo aqui, eu tô fazendo um resumão. Porque tem vídeos e lives, muitas aí, contando de milhares de atualizações minhas. Então percebe, aquele espaço que eu fiquei 10 anos lá no sofrimento e não consegui sair do lugar, de 2019 para 2021, olha só o que eu criei. Entende? Porque eu escolhi realmente viver na facilidade, na alegria e na glória. Receber realmente do ser infinito que eu sou. E é esse o convite que eu tenho para vocês. De vocês realmente olhar para si, olhar para o desconforto. Realmente se perguntar, sair das definições. Uma coisa que eu percebi também nesse período, né, de quando eu fiz o 21 dias de barras e aí e entrou o workshop junto, é que assim, quantas definições eu tinha feito do meu negócio, de mim, de como o meu negócio seria, de como a minha casa seria, de como isso, como aquilo, e como isso ia se atualizar, e nananã. E aí, conforme fui quebrando essas barreiras, eu fui destruindo, eu fui percebendo assim, que eu comecei a perceber possibilidades que eu nunca tinha parado para pensar. Porque por conta das definições, eu achava aquilo impossível, ou difícil, ou sem condição nenhuma. E quando eu me permiti, foi o que criou. Foi o que criou muito mais. Foi o que realmente trouxe transformação, que trouxe a mudança, que trouxe a atualização. Eu até falei na live, né? Eu criei uma piscina agora, gente, mas não é de cocô, é uma piscina de verdade. Como pode melhorar? Então, é sobre isso que eu queria falar para vocês, né? É contar para vocês que como tudo isso aconteceu, que foi uma tremenda de uma mágica, que realmente tudo que eu escolhi, tudo que eu pedi, eu recebi. E a Vera falou, é se permitir. Sim, é quando eu faço a pergunta, eu fico disposta a receber o que quer que seja. E é quando eu escolho algo, né? Como eu falei na primeira live, é quando eu escolho algo, eu falo assim, eu vou fazer isso, essa minha escolha ela vai se atualizar. E não importa, eu vou fazer o que se requer para isso. Não importa o que se requer para isso, eu vou fazer. Então, não desistam, não abandonem. Por quê? Porque a gente pode, todo mundo pode, se eu escolher de verdade. Entende? Então, façam os pedidos de vocês, mas percebam essa energia do pedido. Como é que eu peço? Eu mais reclamo do que eu peço? E eu falar assim, ai universo, eu não tenho dinheiro, ai que saco, eu queria tanto isso, mas não tenho dinheiro. Eu não peço dinheiro assim. Universo, me mostra o dinheiro, por favor. O que se requer para ter mais dinheiro? Corpo, atualiza. E uma coisa também que eu vou falar para vocês, tá? Quando eu fiz o fundamento, eu aprendi algumas ferramentas e eu comecei, mas em determinado momento eu parei de fazer. E no workshop do dinheiro, algumas ferramentas eu trouxe, né? E eu ensinei. E aí eu falei assim, parou a palhaçada, agora eu vou fazer isso que eu quero ver. Como pode melhorar? Gente, tem isso também, tá?
quanta consciência a gente recebe, né? Porque a partir do momento que eu recebi a informação, eu recebi a consciência daquilo, né? E mesmo assim, a gente escolhe a anticonsciência. A gente escolhe não ser aquilo. A gente escolhe não fazer aquilo. Então, eu percebo que isso também foi, aliás, tudo, né? Não tem uma coisa ou outra, mas é o todo mesmo. Tudo que eu fui fazendo, que eu fui colocando em prática, tudo que eu fui aplicando, todas as lives e cursos, porque a cada live, a cada curso, a cada, né, eu tô sempre trabalhando ferramentas. Na última classe de barras mesmo, que eu dei, ainda foi lá no outro instituto, eu tive uma consciência gigantesca, que eu até contei em alguma live aí, que eu não lembro qual, da ficha que caiu pra mim, percebe? Né? Tem um postzinho que eu postei, né? E quando eu tô facilitando alguém, eu percebo que eu estou me facilitando. Isso acontece direto, gente. Direto. Quantas coisas eu tô que tá vindo, né? Porque quando eu falo de consciência porque é através das perguntas de vocês, através das coisas que trazem, que tá vindo à tona, porque a pergunta quando eu vou fazer uma live, um curso que consciência se requer aqui? E não só para vocês, mas para mim, para o planeta. Que consciência se requer agora, aqui no futuro? Porque pode ser uma pessoa que veja essa live depois e ela vai ter consciência. Isso é energia. E essa energia ela vai reverberando para o planeta. E é isso que eu escolhi. Então, quantas vezes aconteceu isso? E quantas vezes eu estava sozinha e aí eu falo assim, uau, como pode melhorar? Que eu não tinha percebido que eu tenho esse ponto de vista interessante. Pode POC nisso tudo. Então, percebam que realmente estejam dispostos a receber do desconforto. Porque quando eu falei naquela live, eu falei, realmente foi um caos, virou uma bagunça e tudo mais, realmente virou. Foi um caos generalizado. Mas a minha pergunta para aquele caos era: o que de tão grandioso está sendo criado a partir de tanto caos? E criou algo muito grandioso, que eu tô numa gratidão gigantesca. E agora vocês vão ter que me aguentar, porque agora que a coisa já tá mais organizada aqui, agora vocês vão ter que ficar vendo a minha cara e ouvindo eu falar, como pode porque é isso que eu escolho, né? Eu escolhi toda essa mudança para eu poder criar mais, sabe? Para eu criar mais com o meu tempo, para eu criar mais conteúdos e tudo isso que tá vindo aí, né? A Glaucia perguntando, Karina, você pergunta toda hora, todos os dias, alguma coisa que você quer? Toda hora, todos os dias, todos os momentos, tudo, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Não é uma pergunta que eu faço um dia ou outro. Não. Eu acordo perguntando e vou dormir perguntando. O tempo todo. O tempo todo. Às vezes eu fico um dia numa pergunta, duas perguntas. Eu já cheguei a ficar uma semana numa pergunta e recebi muito disso. E tem vezes que eu vou mudando as perguntas conforme eu vou percebendo a energia, eu vou fazendo perguntas diferentes, né? Não tem regra, gente, não tem mínimo. Tem gente que fala assim, não sei que pergunta que eu faço. Que pergunta eu não estou fazendo que se eu fizesse mudaria toda a minha realidade? Eu já fiz essa pergunta, teve um dia que eu não sei mais o que eu pergunto. Entende? A pergunta é o pedido. Então façam perguntas, saiam das definições. A Débora tá falando aqui. O Bobomar ficou olhando pra sua cara.
Tem alguém, Ana Gerbert, terapeuta. Karina, estou passando por um momento muito desafiador e hoje pego o celular e me deparo com essa tua live. Você não imagina quanto está sendo contribuição para mim. Como pode melhorar? O que mais é possível? O que mais é possível? Amores, já teve, não vou falar para vocês que teve momentos de eu olhar para coisa e falar assim, uau, o que se requer aqui? Que consciência tem para mim aqui? O que eu não estou percebendo sobre isso? Eu me peguei também num período aí, nesses últimos tempos, o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo. Então, realmente é muitas perguntas, realmente estar presente, sabe? Energia está esquisita, eu estou presente para isso. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Devolver o remetente. Ontem, eu estava terminando aqui de arrumar as coisas aqui, e teve uma hora que começou a vir uns pensamentos muito estranhos na minha cabeça. E realmente veio uns pensamentos que, olha, verdade, não é meu. Eu tenho certeza que não eram meus. E aí eu perguntei, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? E eu comecei a devolver. Devolvi aos remetentes com partículas de consciência anexada. Porque são pensamentos que não cabem mais nessa minha realidade. Porque são pensamentos que eu já destruí, descriei há muito tempo. Então, quando você está presente com você, quando você começa realmente a perceber o que é verdadeiro para você, o que é leve para você, o que funciona ou não funciona, quando algo diferente chega para você, algo, bom, não vou falar bom ou ruim, porque não é nesse julgamento, mas é algo que é verdade ou que é uma mentira, você percebe de cara, você percebe de cara. Então, nós somos seres psíquicos. Nós somos seres psíquicos. E a gente está captando energeticamente de tudo o tempo todo. Dos ambientes, das pessoas, do universo, do planeta. A gente está passando por um momento ainda de pandemia muito crítico. Pessoas doentes, sofrendo, morrendo. Percebe? Essa energia. Então, qual contribuição que eu posso ser para a Terra, para o planeta, para essas pessoas? Que energia eu posso ser? Que energia, espaço, consciência eu posso ser para contribuir energeticamente com essas pessoas? Então, quanto mais eu elevo a minha vibração, quanto mais eu elevo os meus pensamentos, sentimentos e emoções, aliás, eu saio disso, eu fico no meu ser infinito, no perceber, saber ser e receber, quanto mais eu tô sendo contribuição, porque o que eu estou emanando é uma vibração diferente disso, é uma vibração acolhedora, amorosa, percebe? É tudo junto e misturado, trabalhando, recebendo, se divertindo. Então, sobre o trabalho, eu tinha um ponto de vista interessante quando eu não criava, de que trabalho era difícil, era luta e aquela coisa toda, E hoje eu tenho a consciência de que, para mim, meu trabalho é uma diversão. Então, assim, trabalho horas a fio, trabalho, mas eu trabalho de uma forma totalmente diferente. E quando eu escolho descansar, eu descanso, eu uso mesmo a ferramenta do corpo, o que ele quer comer, o que ele quer fazer agora, quer criar isso agora, quer gravar vídeo agora, quer dormir agora, quer assistir Netflix agora, quer pular na piscina agora. Percebe? O que você escolhe, corpo? Eu realmente estou o tempo todo conectada e presente no ser infinito com o meu corpo. E aí eu não tenho aquele cansaço mental que eu tinha, aquele estresse mental,
né? O corpo que não correspondia, não respondia. Mudou tudo. Porque hoje tudo é com facilidade, alegria e glória. E o que mais é possível? E o que mais é possível? E o que mais é possível? Né? Quer maionese? Você quer vir fazer maionese aqui, né, nega? Nós vamos fazer esse final de semana. Como pode melhorar? Maionese gostosa, delícia. Corpinho tá querendo. Então, amores, era isso que eu queria contar para vocês, era isso que eu queria trazer, né, para vocês de experiência da minha vivência. E realmente eu escolho trazer muita coisa para vocês, conteúdos, coisas diferentes e tudo mais, né? E o que se requer para isso? Uma coisa que mudou tremendamente. Gente, eu tinha uma dificuldade para acordar quando eu morava naquela casa, sei lá. Ai, nossa, eu perdi a hora, eu não conseguia, o despertador tocava, desligava. Gente, assim, desde o dia, primeira noite que eu dormi aqui, é 6h30, 6 horas, 6h30, eu pá! Durmo a noite inteira que nem um anjo e quando dá 6, 6h30, eu pá! Acordei. Como pode melhorar? E o dia rende, eu tô amando. Como pode melhorar? Por isso que eu falo, quantas definições que eu tinha, que eu não gostava de acordar cedo. Eu falava isso, que eu detestava acordar cedo. Por isso que eu falo que eu quebrei muita barreira. Eu quebrei muita barreira, porque aqui eu estou acordando cedo todos os dias, sábado, domingo, feriado. E tô feliz da vida. Como pode melhorar? Amores. Verdade. Quantas definições a gente faz da gente? E se eu não tivesse ponto de vista fixo sobre nada, julgamento sobre nada, conclusões sobre nada, que mágicas poderíamos criar? Que mágicas poderíamos criar? Então, amores, é isso. Já faz mais de 1 hora que a gente tá aqui, né? Como pode melhorar? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Todo mundo que esteve aqui comigo nessa live. Eu quero deixar minha gratidão, né, para a Lidiane. Ela fez parte do processo do Instituto, então ela participou de um monte de coisa, né, a Renata também, né, a Cat, que foram pessoas que realmente foi muita contribuição, que elas trouxeram aí, realmente, vamos dizer, fizeram parte dessa criação, dessa criação, né, do Instituto, né. Quero deixar também a minha gratidão para Mari, para Débora, para Bianca, porque essa mudança, né, nessa última semana de desmonta instituto, desmonta casa, monta aqui, elas foram de grande contribuição para a minha vida, porque assim, realmente assim, elas ficaram assim, dormiram aqui em casa, né, realmente assim, se dedicaram realmente a me ajudar aqui, né, com tudo. Então eu quero deixar minha gratidão para elas, né, e para todas as outras pessoas que não estão aqui, mas que fizeram, né, meu marido, a pessoa do caminhão, o carregador, o corretor, que até o corretor ajudou na mudança, o proprietário, né, a pessoa que da casa, né, e todo mundo que foi contribuição, né, todas as pessoas, né, todos os parceiros, todo mundo que, né, o Mike que fez toda essa parte aqui da estrutura do Instituto, o David que também ajudou e colaborou e tá cuidando da minha piscina, a Carmen que veio limpar a minha casa, que agora ela vai cuidar da minha casa para mim, até isso eu recebi, como pode ver. Então,
É, então essa é a minha gratidão para todo mundo, para mim, gratidão a mim mesmo, meu corpinho que atualizou tudo isso, né, ao universo, e o que mais é possível a partir de agora, o que mais é possível que eu nunca considerei, o que mais é possível, o que mais é possível. E a Helena tá falando aqui que ela vai fazer para vender o apartamento dela, que ela quer uma casa com piscina. Uau, como pode melhorar, o que mais é possível. Bora ser a ferramenta que você vai atualizar, é isso aí. A Helena tá falando que quer mais disso. E peça e receberás. Então teremos mais disso. Teremos mais disso, com certeza. Tá certo, amores? Amores, quero deixar aqui então meu beijo, minha gratidão, uma excelente semana para vocês. Compartilha a live com as pessoas. Eu vou subir essa live pro YouTube também. E né, marca as pessoas para elas poderem assistir essa live também, porque eu acho que é uma contribuição para muita gente de perceber como pede, como se realmente se coloca, né, como está vivendo a sua vibração, a sua energia, a sua vida, tá certo? Grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Uma boa semana para todo mundo. Beijo, amores. Tchau.